Olá, tudo bem? Na videoaula de hoje, né, Bioquímica da Planificação, aula 1, nós temos como objetivos conhecer, as principais fases de transformações da massa e compreender como se relacionam o desenvolvimento da massa e a produção e retenção de gás. Vamos lá? Bom, resumidamente, né, nós podemos dividir essa, essa transformação da massa em três fases. Para a obtenção, né, de uma massa, seja uma massa de pão, que é no nosso caso, ou uma massa, né, de bolo, ou uma massa de biscoito, ou uma massa, né, de macarrão, é, os ingredientes básicos dessa massa são farinha de trigo mais água e outros ingredientes secundários, né, que porventura vão estar entrando aí na elaboração, né, dessa massa, dependendo do produto que se pretende, né, estar sendo elaborado. Bom, então nós temos aqui inicialmente um processamento mecânico, a seguir um processamento térmico e o resfriamento. Vamos ver então agora um pouquinho mais de detalhe cada um deles. Dentro do processamento mecânico, né, o que seria o processamento mecânico? Então, após a pesagem dos ingredientes, né, você vai ter o quê? A mistura desses ingredientes. Então, esse processamento mecânico consiste em misturar os ingredientes para a elaboração da massa, no caso de uma massa que vai estar produzindo um pão, e, né, amassar, né, misturar, amassar essa massa, para a elaboração dessa massa. E nisso consiste o processamento mecânico. E quais são as características desse processamento mecânico? Ele vai passar inicialmente por uma hidratação, né, das proteínas, em seguida vai ter a formação do glúten, a seguir formação de emulsões com água, lipídios e proteínas, formação de CO2, dissolução de sais, açúcares e incorporação de ar. Além disso, nós temos atividade enzimática, né, que começa a ocorrer também nesse processo. Mas e isso tudo vai levar ao quê? Ao crescimento da massa. Mas o que temos de mais importante dentro dessa etapa, ou dessa fase de mistura? O que é fundamental aqui é o que ocorre, o que é essa hidratação das proteínas, né? O que seria essa hidratação? No processo de mistura, você vai ter, então, incorporação da água na farinha de trigo. Então, você precisa hidratar essa proteína. E de que maneira que é feita essa hidratação? Através da energia mecânica ou do equipamento, ou da energia manual, né, da pessoa que vai estar ali elaborando essa massa. Então, para que ocorra essa hidratação, né, se for, por exemplo, um processo manual, vai requerer um bom tempo amassando, né, misturando para a obtenção dessa massa. E nesse processo de hidratação, de amassamento, você vai ter a formação do glúten, né, que nós vamos estar compreendendo um pouquinho melhor na próxima videoaula. Essa formação do glúten é de extrema importância, né, que ocorra nessa etapa aqui inicial, para que a gente possa ter a efetividade do quê? Do processo de crescimento da massa. Tá? E dentro desse processo de crescimento, nós vamos ter como consequência da formação do glúten, né, que na verdade hidratação, formação do glúten, a gente vai ter a formação do CO2, né, a formação do gás carbônico. Gás carbônico esse que vai ser produzido pelas leveduras. Leveduras que vão estar, né, sendo adicionadas, né, que é ou leveduras ou fermento, né, caso fermento biológico, que aqui no caso estamos tratando de fermento biológico. Essa formação de gás poderia ser feita também por um fermento químico, né, que também estaria produzindo esse gás. Mas vamos focar aqui apenas no fermento biológico. Essa formação de gás produzida por essa levedura vai fazer então com que ocorra o quê? A expansão, o crescimento da massa. Ok? Seguindo então para o processamento térmico,
o que teremos no processamento térmico? Que é o momento em que a massa vai ser levada ao forno, né, para assar. Nós teremos o aumento da formação e da pressão do CO2 e do ar, formação de vapor d'água e dilatação do seu volume, né? Então, o que levando isso ao que também ao crescimento da massa. Então, percebam, o aumento da formação e da pressão do CO2, que é produzido por quem? Pelas leveduras. Então, mesmo quando a gente coloca a massa no forno, as leveduras vão continuar produzindo, né? Vão produzir mais CO2, fazendo com que ocorra a expansão dessa massa. Também vai ter o que? A expansão do ar. Esse ar, aonde que ele aparece aqui? Esse ar foi incorporado no processo anterior, processo mecânico de mistura. E nós vamos ter também a formação do vapor d'água. Água essa que era o ingrediente, né, junto com a farinha de trigo, da elaboração dessa massa, e que a alta temperatura do forno, né, bem acima de 100 graus, né, os 180, né, mais de 250 graus, vai vaporizar e também vai fazer com que auxilie nessa expansão, nesse aumento de volume. Outras reações que nós temos também durante esse processo térmico, né, a inativação enzimática, né, que no caso aqui vai levar à morte das leveduras, fazendo com que, né, depois de um tempo não ocorra mais essa produção de gás carbônico, que as leveduras elas vão morrer. Reação de Maillard, que é uma reação que ocorre, uma reação, né, de escurecimento não enzimático, né, causado, né, pela reação de açúcares redutores que vão estar presentes nessa massa, mais proteínas também, vão estar contribuindo para essa coloração, né, essa caramelização também que pode estar ocorrendo também, que é a formação da coloração, né, e sabor produzido pelo açúcar em alta temperatura. Teremos também a desnaturação das proteínas. Então, no caso, aquela formação do glúten, o glúten vai desnaturar, né, ou seja, ele vai enrijecer, ele vai endurecer e vai formar essa estrutura da massa que vai dar sustentação à massa. E também teremos o que? A gelificação, né, através da gelatinização do amido, que vai contribuir também para essa estrutura do miolo do pão. E, por fim, a última fase seria o que? A fase de resfriamento, né? Que quando que se inicia essa fase? É assim que você retira o pão do forno. À medida que essa massa, né, esse pão, né, que agora já foi assado, já transformou a massa, foi transformada em pão. À medida que ele sofre o resfriamento, ele vai já iniciar o processo de retrogradação do amido, né? Processo esse que nós, né, caracterizamos como o envelhecimento, né, que vai levar ao envelhecimento da massa. O que é essa retrogradação? Então seria o que? As moléculas de amido que sofreram uma gelatinização, né, e junto com a formação do glúten expandiu na massa do pão, ela vai o que? Ela vai retrair, ela vai sofrer essa retrogradação, essa reaproximação das moléculas, né, de amido, fazendo com que o pão comece a ter como característica um endurecimento dele, né, um ressecamento, vai ficar um produto duro e seco. Isso é um envelhecimento do pão, né, que está atrelado ao quê? A vida de prateleira desse produto. Então, aqui, nós falamos brevemente, né, de cada né, dessas fases de transformação da massa, né, só retornando aqui, então. No processamento mecânico, nós temos crescimento da massa, assim como no processamento térmico. No processamento mecânico, esse crescimento ele é causado pelas leveduras, né, que vão estar produzindo esse gás carbônico, enquanto que no processamento térmico você ainda tem um pouco da ação dessas leveduras, mas você também tem, né, a expansão do ar e do vapor d'água produzido. Mas é claro que a pressão de vapor, o gás carbônico, né, desses três agentes de crescimento, gás carbônico, ar e vapor d'água,
a contribuição maior do aumento, da expansão do pão, da massa de pão, é causada pelo gás carbônico. Ok? E, por fim, a etapa aqui de resfriamento, né, onde já não tem mais crescimento nenhum e, na verdade, o pão vai começar a perder, né, a sua qualidade. Né? Ele não vai estragar, ele não vai deteriorar. Ele não vai, né, o que acontece no caso de um pão é que ele vai sofrer uma perda de qualidade, né, num curto período de tempo. E o que vai fazer com que seja mais demorado esse envelhecimento da massa vai depender dos ingredientes que forem adicionados nessa massa. Normalmente, quanto mais ingredientes é adicionado, né, maior vai ser a tendência, né, de açúcares, lipídios, né, melhoradores para estar fazendo com que essa retrogradação seja mais lenta. Bom, com isso eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre a bioquímica da panificação. Um grande abraço e até mais.